Olá, sejam bem-vindos ao tópico da segurança deste terceiro módulo. Eu vou de vez em quando olhando um pouco para baixo, para os meus apontamentos, para que nada me falte nas mensagens que vos quero transmitir, está bem? Por isso peço desculpa se de vez em quando desvio o olhar da câmara. Bom, este tópico tem três principais objetivos. Por um lado, percebermos o que fazer numa situação em que há falta de segurança ou em que uma urgência relativa à segurança. Por outro lado, percebermos que é importante que o que deve imperar nestas situações é a calma. A calma é aquilo que deve imperar nas situações de stress. E por último também dizer-vos, e este objetivo, que mais vale prevenir que remediar, está bem? Portanto, eu vou falar disto um pouco mais à frente, mas este é também um dos objetivos, percebermos que mais vale prevenir que remediar. Bom, nós ao longo do nosso programa Brincar de Rua temos incluído diversas camadas de segurança ao nosso programa. Por um lado, camadas de segurança relacionadas com os voluntários e, por outro lado, camadas de segurança relacionadas com o próprio funcionamento dos grupos comunitários do Brincar. Relacionado com os voluntários é todo o processo de gestão de voluntariado que vocês já conhecem, portanto, a inscrição, o recrutamento, o pedido de registro criminal, a formação e também a validação e a seleção das zonas do Brincar, como uma forma preventiva. Relativamente ao funcionamento dos grupos comunitários do Brincar, existem camadas de segurança, como o controle de presenças e também as autorizações que os pais nos dão sobre quem é que pode ir levar as crianças ao grupo comunitário e quem é que as pode ir buscar, e vocês terão acesso a esta informação. Por outro lado, o colete é obrigatório para as crianças terem vestido durante a sessão do grupo comunitário e vai-vos permitir identificar mais facilmente as vossas crianças. O apito é um elemento que vai agregar o grupo quando for preciso. Portanto, quando existir uma situação de mais stress, em que vocês precisam de reunir o grupo urgentemente, é o apito que devem utilizar. Por outro lado, também as regras. As regras devem ser faladas no grupo, está bem? Com alguma frequência, já vou voltar a falar sobre isto um pouco, porque é importante que todos estejam alinhados com as regras do funcionamento. Por outro lado, outra camada é a envolvência da comunidade onde vocês estão inseridos e, por último, mas não menos importante, a PSP, que é um dos nossos parceiros e que tem aqui um papel fundamental na percepção da segurança para pais, para a comunidade, para as crianças também. Bom, então, o que fazer para prevenir em termos de segurança? O que nós aconselhamos é que falem regularmente com as crianças sobre as regras comunitárias do Brincar e sobre as regras básicas de segurança. Portanto, é importante que de vez em quando, pelo menos nas primeiras sessões e sempre que entrem crianças novas, vocês revisitarem as regras. Podem inclusive pedir às crianças que já estão no grupo que digam às crianças novas quais são as regras. E isto também vos vai permitir perceber se as crianças estão a perceber ou não aquilo que é pretendido das regras. Outra situação é aproveitarem as falhas para crescerem enquanto grupo. Sempre que houver alguma situação de stress, de alguma falha, de algum conflito, conversem entre vocês, aproveitem essa situação para crescer enquanto grupo e para pensar o que é que podem fazer melhor da próxima vez para que não volte a acontecer. Outra sugestão é a partilha com os pais sobre as regras. Portanto, questões de segurança começam em casa e é importante que os pais também estejam envolvidos neste processo. Portanto, os pais são a ponte com as crianças e com o grupo comunitário do Brincar. Portanto, é importante também envolvê-los neste processo de segurança, que os pais falem com as crianças em casa sobre as regras de segurança. Depois, manter a equipa de voluntários atenta. Ora, pressupõe-se que o tempo que vocês estão no grupo comunitário do Brincar seja um tempo de distração, de lazer, mas não se podem esquecer que a atenção tem que estar sempre no ponto máximo. E vai haver alturas em que eu, por determinado motivo, ou porque estou a falar com uma criança, ou porque estou a dar atenção a um pai ou a um familiar, a minha atenção não está tão centrada no grupo comunitário. Então, eu tenho que ter a certeza que os meus colegas de equipa estão atentos e estão também a controlar o grupo. Portanto, eu, enquanto guardião do Brincar, tenho que confiar na minha equipa. Portanto, é importante que vocês conversem entre vocês, que alinhem toda esta situação para que se sintam também mais seguros, está bem? Outra questão é a contagem das crianças, contagem regular.
Vocês, quando fazem o registro de presenças, sabem que têm que ter no grupo, por exemplo, 10 crianças, ok? Então, de vez em quando, vão contar as crianças para perceber se está tudo. Ok, está tudo, continua o grupo, continua a sessão, falta alguma criança, vão apitar, está bem? E já vamos falar sobre isto. Depois, falar com os colegas sempre que alguma coisa aconteça. Bom, é importante que sempre que vocês têm alguma situação que vos incomoda, que não vos está a fazer sentir bem, falem com os colegas de equipa, está bem? Conversem sobre isso para que não existam pulgas atrás da orelha, não existam dificuldades de comunicação, porque de facto a vossa relação, a vossa boa relação é muito importante para o bom funcionamento do grupo comunitário de brincar. E por último, recorrer às forças de segurança sempre que for necessário. Sempre que vocês precisarem, sempre que vejam que há uma situação em que precisam de uma ajuda, ok, contactem as forças de segurança, está bem? Portanto, a possibilidade de acontecer alguma coisa num grupo comunitário é ínfima, ok? Mas pode acontecer. E, portanto, se acontecer, temos que ter em atenção 3 coisas. Primeiro, a calma, manter a calma entre a equipa de guardiões. Manter a calma entre as crianças, ok? E aqui primeiro vocês têm que estar calmos para poder transmitir a calma às crianças. E por fim, definir quem faz o quê. Isto é muito importante. Nós aconselhamos sempre que antes do grupo comunitário do brincar acontecer, antes de acontecer a primeira sessão, vocês definam entre vós quem é responsável pelo quê? Quem é responsável pelo controle de presenças? Quem é responsável por agir numa situação de emergência? Quem é responsável por contactar as entidades de segurança? Ok? É importante definir isto para que quando as coisas acontecerem, elas estarem fluídas e as coisas desenrolarem-se de uma forma mais fácil, tá bem? E menos estressante para vocês. Ora, uma situação que pode acontecer, há uma pessoa estranha a rondar o local. Bom, nós não nos podemos esquecer que vocês estão inseridos na comunidade, está bem? Numa zona pública e por isso há pessoas a passar. Quando é que vocês têm que ficar mais alerta? Quando existe uma situação de uma pessoa a agir de forma estranha. E o que é isto, agir de forma estranha? Ter um contacto físico com a criança, falar de forma menos própria, portanto, situações que vocês achem que a pessoa não está a agir de uma forma correta. Se vocês virem isto, o que é que devem fazer? Devem falar com os colegas da equipa e se todos estiverem de acordo que aquela situação não é uma situação correta, então o que é que têm que fazer? Primeiro têm que apitar e reunir o grupo e mantê-lo em segurança, está bem? Portanto, esta é a primeira coisa que têm que fazer. Perceberam que há uma situação de, eventualmente, de algum perigo, de alguém que está a rondar o local com intenções menos boas, ok? Vamos apitar e vamos juntar o grupo em segurança. Logo depois, contactar as entidades de segurança, seja a PSP, a GNR, 112, caso não tenham os contactos convosco da PSP ou da GNR, podem contactar o 112. E é importante, neste contacto, que descrevam a pessoa, portanto, a altura, a estrutura dela, a cor do cabelo, algumas características que possam ser importantes, está bem? No caso de a pessoa vos abordar, o que é que vocês devem fazer? Manter sempre o grupo em segurança, está bem? Não conversam, não há conversas com a pessoa e é aguardar pelas forças de segurança para eles mediarem a situação. Outra situação que pode acontecer, e esta vai acontecer algumas vezes, que é não encontro uma criança, ok? Isto também pode ser muito trabalhado em questões de prevenção. Se vocês, antes de iniciar o grupo comunitário, avisarem as crianças que, pessoal, vocês têm a zona do brincar definida, pedimos que cumpram esses limites. Se virem alguma criança, algum colega vosso a passar a zona de segurança, por favor, informem-nos. Não se esqueçam que nesta zona de segurança vocês estão seguros, para lá já não estão. Portanto, haver aqui esta sensibilização para também as próprias crianças sentirem que podem ter aqui um papel importante, está bem? Portanto, vocês vão deixar de ver alguma criança ou porque ela se escondeu, ou porque está a brincar, ou porque simplesmente se distraiu e saiu da zona de segurança. Portanto, o que é aqui importante é manter a calma. Portanto, é muito provável que vocês a tenham deixado de ver por estes motivos. Porque ela se escondeu ou porque está a brincar noutro sítio. Portanto, é muito provável, está bem? O que é que devem fazer? Por um lado,
começar a fazer a contagem das crianças, está bem? Pedir aos vossos colegas de equipa para fazerem a contagem das crianças para identificar a criança que está em falta, está bem? Depois, perguntar às crianças que estavam a brincar se alguém viu a criança. Portanto, possivelmente a Maria estava a brincar com o Pedro e a Maria de repente deixou de ver o Pedro, ou até pode ter visto o Pedro ir para outro sítio. Portanto, tentarem perceber com as crianças se sabem alguma coisa ou se sabem se viram por perto a criança que está em falta. Apitar muito, está bem, reunir o grupo. Um de vós pode ficar com o grupo, está bem, de crianças, enquanto outros guardiões podem espalhar-se por diversas zonas de entrada e de saída e observar com atenção para ver se a criança está em algum local. Se ao fim de 30 segundos, e este é o tempo que nós consideramos que é um tempo meramente indicativo, mas que é o tempo suficiente, achamos nós, para encontrarem a criança, se ela estiver ali na zona. Portanto, se ao fim de 30 segundos vocês não tiverem encontrado a criança, liguem imediatamente para as forças de segurança, está bem? Imediatamente. Indicando onde é que vocês estão, onde é que é a vossa localização do grupo e também características da criança, ok? Não tenham medo de ligar, porque lá está, mais vale prevenir que remediar, está bem? Portanto, é importante que vocês se sintam bem com isso. Depois é pensar que, ok, isto vai se resolver, certo? E quando isto se resolver, quando tudo estiver resolvido, é importante vocês falarem sobre isto, falarem com o grupo, para que todos possam aprender com a situação, está bem? Portanto, reforçar esta questão, por um lado, mais vale prevenir que remediar, ok? É preferível que eu chame as forças de segurança, mas que a criança, entretanto, apareça, ok? Eu peço desculpa por ter chamado, mas não estava a encontrar. Portanto, é preferível fazer isto do que não fazermos nada, está bem? Bom, questões de segurança no trânsito. E isto acontece e é aplicado muito à volta da nossa zona do brincar, está bem? Depois, há aqui duas questões importantes. Por um lado, duas premissas importantes que as crianças têm que saber. Primeiro, elas têm que saber que não estão sozinhas, portanto, há um conjunto de pessoas a circular, de carros, de motas, de trotinetes, o que seja, ok? Elas não estão sozinhas. E, por outro lado, a regra do para, escuta e olha. E como é que vocês podem aplicar estas premissas às crianças e explicá-las? Podem optar por ter uma postura de mais autoritária, entre aspas, no sentido de, ok, só passas quando eu disser, só vamos quando eu disser. Ou então, aproveitar estas regras para dar à criança ferramentas para que ela própria também consiga fazer. Portanto, é diferente se eu, enquanto guardiã, vou à casa de banho com a criança e lhe digo, espera, paras aqui. Só passas quando eu disser, do que ser a criança, obviamente sob o meu olhar atento, para ver se ela vai realizar ou não, mas ser a criança a ser capaz de ela própria parar, escutar, olhar e saber quando é que pode passar em segurança. Portanto, aqui fica muito ao vosso critério a melhor forma para transmitirem esta regra às crianças, está bem? Se são vocês que dão as instruções ou se de alguma forma capacitam a criança para que seja ela a ter a postura de, ok, eu consigo fazer, eu sei fazer e vou fazê-lo. Portanto, sempre com o olhar atento do guardião, está bem? Bom, muito importante, e aqui um bocadinho também em forma de resumo, sentem-se inseguros com alguma situação, o que é que devem fazer? Portanto, discutir o assunto em equipa, está bem? Tirem todos os elefantes da sala que conseguirem, porque só assim é que vocês vão ter uma relação saudável e que também vai passar depois para o grupo comunitário de brincar. Falem com o vosso mentor, falem comigo ou com o Francisco, está bem? Nós estamos sempre deste lado para qualquer situação que surja, também vocês não estão sozinhos daí, ok? E comunicar com as forças de segurança, sempre que for necessário, nem que seja... porque, olha, estou insegura com isso e preciso de ajuda, ok. Mesmo não tendo havido necessidade, não interessa. Eu agi em conformidade com aquilo que eu achava que tinha que fazer, está bem? Portanto, é muito importante terem estas três situações em mente. Discutir sempre os assuntos em equipa, falar sempre comigo ou com o Francisco se alguma coisa surgir e que precisem da nossa ajuda, está bem? E comunicar com as forças de segurança.
e aqui o comunicar, já sabem, mais vale prevenir que remediar. Portanto, até breve, está bem? Vamos falando. Beijinhos.